BMC News. Informação que gera valor. Strike, o primeiro podcast aqui da BMC News, e a gente vai conversar hoje especificamente sobre este primeiro episódio, sobre o conflito que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Para falar mais sobre as entrelinhas, tentar entender tudo o que está acontecendo, aquilo que ninguém te fala, a gente convidou dois grandes especialistas, o economista e comentarista Alan Gani, que está aqui comigo, e também Emanuel Pessoa, que é especialista em Direito Econômico Internacional. Bom, antes da gente começar a falar, queria que vocês se apresentassem. Eu sei que o currículo é grande, tentem resumir, por favor. Mas, Gani, por favor, vamos começar com você. Vamos lá, Paula. Eu sou comentarista diário da BMC News, da emissora de televisão. Também sou economista-chefe da casa. Sou professor também de pós-graduação em MBA. Tenho PhD em finanças. Enfim, é isso. Trabalho no mercado pequeno, e também tem essa parte aí acadêmica. Bem pequenininho. E comecei dando aula de geopolítica como professor de cursinho para vestibular para adolescentes carentes, isso em 2002. Então foi meu primeiro emprego como professor, foi de geopolítica. Que legal. Agora um outro aí com um currículo também pequenininho, né? Tenta resumir, por favor, Emanuel. Eu sou advogado aqui em São Paulo, tenho um escritório que ele é focado mais na área societária. Eu já moro aqui desde 17. Fiz doutorado na São Francisco, fiz um mestrado em Direito em Harvard. E engraçado, né, Gani? Eu também dei aula há muito tempo. Na verdade, eu acho que eu comecei a dar aula antes de você. Eu acho que 2001 eu dava aula para cursinho, para o pessoal para entrar em escolas preparatórias para ingresso na AMAN, né? Então você fazia a prova para a SpaceX, que é a escola preparatória de cadete, para depois ir para a AMAN. Então eu dava aula para o pessoal entrar na SpaceX. Currículo matemática. Temos essas coincidências. Eu também não falei... Eu também tive uma passagem que eu morei um tempo fora também, assim como você. Fiz parte do doutorado lá e temos bastante coisa em comum também. Com certeza. No Texas, né? Legal. Bom, gente, eu queria trazer aqui, né, esse papo com a gente, especificamente com vocês. A gente já tem conversado muito sobre este assunto. A gente vê muitos comentaristas conversando sobre essa situação entre Ucrânia e Rússia, mas eu queria entender, né, exatamente a visão de vocês, aquilo que ninguém fala, né? O que exatamente, quais são os motivos que levaram, né, a essa invasão na Ucrânia? Só que vocês comentassem exatamente essas entrelinhas, o que realmente, né, por que não é tudo que a gente vê aí? Muitas vezes as notícias são mais enviesadas, traz só uma narrativa, e eu queria que vocês falassem especificamente a opinião de vocês. Quais são os motivos, se foram legítimos ou não, desta invasão? Primeiro, Gani. Muito bem, Paula. A gente tem que voltar lá no final da Guerra Fria. Então, com o final da Guerra Fria, a Rússia sempre se incomodou com a expansão da OTAN. O que é a expansão da OTAN? É a entrada de novos membros, tá? Então, antigos aliados russos ou antigas repúblicas soviéticas, antigos estados soviéticos. De fato, entraram alguns estados soviéticos na OTAN, como Letônia, Estônia e Lituânia. Mas na época a Rússia estava muito enfraquecida para reclamar de qualquer coisa e também eram estados menores, estrategicamente menores. No entanto, Geórgia e Ucrânia, Rússia sempre deixou muito claro que ali eles não queriam esses estados na OTAN. E ali há uma série de acontecimentos, principalmente em 2008, o ministro das Relações Exteriores, ele é categórico em dizer que Geórgia e Ucrânia não. Em 2013 e 2014, há uma escalada desse conflito com uma pretensão da Ucrânia para a entrada na União Europeia, que acabou não se concretizando. Isso desencadeou uma série de protestos internos, que culminaram ali com a anexação da Crimeia por parte da Rússia e também duas regiões que pediam a independência em relação à Rússia. Muito bem,
em relação à Ucrânia, desculpa. Muito bem. De um tempo para cá, recentemente, a Ucrânia começou a demonstrar um grande interesse na entrada da OTAN. E aí a OTAN patrocinou essa entrada, quer dizer, essa pretensão de entrada. Em essência, é isso, tá? A gente pode dizer o seguinte, bom, mas a Ucrânia tem soberania, ela tem todo o direito de entrar para a OTAN. Eu falo sim, no mundo ideal eu concordo que ela tem soberania e deveria entrar para a OTAN e a Rússia não fazer nada em relação a isso. O ponto é que no mundo real a Rússia sempre deixou claro, veja, eu não estou dizendo que a Rússia está certa, eu estou querendo dizer que havia uma previsibilidade. Então, ela sempre deixou claro que não queria a Ucrânia na OTAN. E aí, no meu entendimento, a Rússia cansou. A Rússia deu o recado para o Ocidente. Aqui é a minha zona de influência. Assim como nos Estados Unidos, se o México ou o Canadá fizer um acordo com China, com Rússia, um acordo militar, evidentemente que os Estados Unidos iria reagir, como reagiu em 1962 com a crise dos mísseis. Né? E não só reagiu, mas não invadiu outro país, não. Ameaçou jogar uma arma nuclear. Então, quando você faz fronteira com uma superpotência militar, no mundo real, a tua soberania ela é limitada. Eu gostaria que fosse diferente? Gostaria. Agora, a minha pergunta é, o que fazer com isso? Será que valeu a pena ter patrocinado, ter insuflado, ter instigado essa entrada da Ucrânia na OTAN e ter gerado todo este conflito, com risco de terceira guerra mundial, com uma inflação que todos nós iremos pagar por ela, onde morreram também inocentes na Ucrânia e um menor crescimento econômico do mundo, será que valeu a pena tudo para ter a Ucrânia na OTAN? Eu ainda vou falar sobre isso, mas, Emanuel, pegando o gancho nisso que o Gani estava trazendo, né, dos reais motivos ali, e a questão, eu queria trazer, a gente viu um discurso do Vladimir Putin, falando na anexação da Crimeia, como ele disse, no dia da cerimônia lá, de 8 anos da Crimeia, ele fez um discurso com mais de 90 mil, né, russos ao aplaudindo, e ele falou muito, ele usou o argumento de que ele está se protegendo do nazismo, né, que ele estaria se protegendo do nazismo, acusando ainda de ter vários grupos nazistas dentro da Ucrânia. E a gente já viu o Zelensky pedindo ajuda a Israel, ele como um judeu colocando ali, usando esse argumento como se realmente eles abominassem essa questão do nazismo, porém ainda a gente sabe que existe em algumas regiões da Ucrânia essa questão. Você acha que esse ponto do nazismo, como o Putin levantou no discurso dele, era um ponto que realmente preocupava ele ou ele talvez esteja usando isso para tentar sensibilizar de repente o mundo? Paula, antes de mais nada, complementando o que a gente estava falando aqui, como o Gani começou, essa questão da expansão da OTAN, tem um problema que a maioria das pessoas não percebeu, que tornou essa situação muito diferente da situação anterior de 2012, 2013, da questão da anexação da Crimeia. É que os russos, desde que fizeram a primeira incursão na Ucrânia, aí uns 9 anos atrás, eles tiveram cuidado ali de insuflar o separatismo dessas duas repúblicas, né? Luhansk e Donetsk. Só que nesses últimos meses, o que tem acontecido é que a Ucrânia vinha utilizando drones fornecidos pelo Ocidente para atacar os separatistas russos. Então, isso deixou muito claro para a Rússia, junto com alguns outros pequenos incidentes militares, como a passagem de uma fragata britânica em águas territoriais russas, sobrevoo de aviões do lado ocidental, muito próximo à fronteira da Rússia. Então, aquilo foi deixando os russos muito incomodados, eles passaram a linha na areia. E qual o problema quando você passa a linha na areia? Se você não cumpre a ameaça que você faz, ninguém mais acredita em você. Né? Então, isso é um caso, tipo, por exemplo, que eu sempre tenho dito que o Joe Biden é um presidente que os outros países não respeitam tanto. Por quê? O que aconteceu no Afeganistão deixou muito claro que os países do mundo não têm medo do Joe Biden usar efetivamente a força militar americana. Na verdade, eles imaginam que não, porque quando a situação pediu, ele não usou. Então, o Putin, ele entende essa lição, poxa, o cara foi da KGB, morou na Alemanha Oriental, ele não é um sujeito inexperiente. Então, ele entende que situações como essa, você não pode blefar. É como aquele sujeito que ele puxa uma arma para o outro. Se ele puxa a arma para o outro e ele não atira, o outro sujeito vai voltar e vai matá-lo.
Isso é praticamente certo. Então, você não deve fazer uma situação dessa. Você só vai puxar se for situação extrema que você tem que ter uma legítima defesa e usar. Porque do contrário, ou então você tem que garantir que você vai render a pessoa para ela ser presa. Porque do contrário, você vai morrer. Então, voltando para a sua pergunta do Zelensky, o Zelensky é judeu. Ok. Só que existe ali, justamente na região de Mariupol, e por isso que os russos são tão duros com aquela região, porque aquilo faz parte especificamente da propaganda contada em território russo, existe o que chama de Batalhão de Azov. Esse Batalhão de Azov, ele é liderado por um homem chamado Andrei Bitlitsky, né, o líder branco, o chefe branco, que ele usa, assim como todo o batalhão, símbolos do Terceiro Reich, né, o Reich nazista, como se fala, ou seja, símbolos nazistas. Eles realmente idolatram Adolf Hitler, falam que querem se livrar dos judeus, inclusive eles falam que tem que se livrar do Putin não porque o Putin é russo, mas porque o Putin seria judeu, na visão deles. Então esse batalhão de Azov, ele é realmente uma tropa nazista. Parece que relata, inclusive, que algumas pessoas saíram, pessoas que têm as suásticas tatuada no corpo, saíram camuflada ali para tentar fugir dessa região, né? Teve isso também, mas, né? mas veja só, tem esse boato, né? Ainda precisa ser confirmado, mas veja só o problema aí, que o Gani vai poder complementar. O fato é que o batalhão de Azov foi incorporado nas Forças Armadas da Ucrânia. Então, o nazismo, ele é repelido em todos os países da Europa por lei, mas na antiga União Soviética, particularmente na Rússia, é uma questão muito forte. Por quê? Dos 40 milhões, diz que morreu de 40 a 50 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, mais de 20 milhões foram soviéticos. Desses, mais de 10 milhões eram russos. Isso significa que para os russos é uma questão de honra muito grande. Então, é o grande inimigo que a Rússia derrotou. Aqueles livros de história que a gente tem aqui, que são contados, que vem da época da história contada na Guerra Fria, que vem dizer que os americanos venceram a Segunda Guerra Mundial, isso é balela. Quem venceu a Segunda Guerra Mundial foram os russos. Quem chegou em Berlim foram os russos. Quem aguentou o grosso da tropa nazista foram os russos. Então, para eles, é um discurso que é muito convincente. Então, se você mostra para a população russa que existem mínimos elementos nazistas na Ucrânia, eles suportam a aniquilação dos elementos nazistas. Então, o fato desse batalhão de Azov ser integrado às Forças Armadas Ucranianas desde a invasão da Crimeia faz com que o Putin tenha uma desculpa de dizer que existe nazismo. E para piorar, esse sujeito ele foi membro da Câmara dos Deputados da Ucrânia, acho que de 14 a 19. Então, como é que um sujeito declaradamente, confessadamente nazista, ele é admitido a participar na Câmara dos Deputados da Ucrânia sem ter sido, por exemplo, caçado? Então, isso dá a desculpa perfeita que o Putin precisa. Se isso não tivesse acontecido, o Putin não conseguia ter essa desculpa perfeita. O máximo que ele poderia fazer seriam ataques cirúrgicos com drones, ou então bombardeios teleguiados com armas específicas. Aí ele poderia até justificar essa incursão em território ucraniano. Mas como houve toda essa questão, essa permissividade institucional, ele consegue sim dar essa narrativa na mídia russa e consegue convencer muitas pessoas. Só que a gente sabe, efetivamente, que a razão da invasão não é só essa, porque do contrário ele teria invadido unicamente Mariupol. Ele teria capacidade militar aérea de fazer isso. Mas o contrário, a gente viu que foi invasão lenta, por terra, com pouco uso de força aérea. Foi até por isso que eu perguntei, será que ele estava usando disso para tentar mobilizar e justificar para os próprios russos, que é um assunto emblemático, que tem feridas, né? Fortíssimo. Será que ele usou essa questão para tentar justificar tudo isso? Não tem a menor dúvida, usou, com certeza. Uma forma de tentar... É parte da propaganda. Mas aí, em seguida, o Zelensky falou, né, numa videoconferência com o parlamento israelense e usou, né, dessa questão que a Ucrânia é contra também o nazismo, que a Ucrânia que ele, como filho de judeu, que ele esperava que Israel pudesse ajudar mas eles ele exatamente tolerou, disso. Mas ele tolerou o pessoal de Azov. Tá na Guarda Nacional. Exato. É um fato. E era deputado durante o governo dele. O Zelensky assumiu em 18, não foi coisa assim? 18? Sim. Então. Não, agora eu fiquei na dúvida se na verdade o mandato do cara acabou em 19 e o Zelensky assumiu em 19. Mas o que importa é que o cara participou do Congresso ucraniano. Sim. E o que importa é que o Zelensky, como presidente, não... Guarda Nacional. O Zelensky não tirou esse pessoal da Guarda Nacional. Por que ele não fez isso? O inimigo do meu inimigo é meu amigo? Tem limite ético, né? Ele foi eleito em 2019. Tem que ter limite ético. 73% dos votos, né? Vale reforçar isso muitas vezes é abafado aqui no Ocidente. Na mídia ocidental, muitas vezes essa mídia que é
pró-Zelensky, escancaradamente o inimigo do pró-Zelensky, inimigo do então inimigo. abafa essa questão Mas você acha que é muito que pesada. né? é uma questão também do ser humano sempre olhar o que está sendo atacado ou aquele que é o mais fraco como um coitadinho e aí acaba que sem saber, né, as razões enraizadas tem essa parcialidade por conta disso, apesar que a gente sabe que existe guerra de narrativas. Você assistiu o né? Rocky o Lutador? Sim. O Rocky, quando começa o filme, é tipo o leão de chácara de bandido. Ele sai achacando os pequenos comerciantes a mando do gangster que ele serve. Mas todo mundo torce pelo Rocky, porque o Rocky é o cara pobre, ferrado, lascado, que ele vai lutar contra o campeão de boxe. Tem esse elemento, o underdog. Não tem o mocinho e o vilão Não tem. dessa Esse, história. acho que, não. Esse é o ponto que eu e o Emanuel, a gente bate muito nessa tecla. A única que vítima é é a assim, população. a vítima é a população. Agora, é uma história aí, um jogo de interesses aonde não tem mocinho. Então, assim, a Rússia, evidentemente que ela é errada de invadir um outro país, de declarar guerra, de ferir a soberania. É errada. A OTAN é extremamente irresponsável, e o governo Biden aí dos democratas também, e alas do Partido Republicano também, do Deep State americano, em ter insuflado isso até o limite e não ter feito nada para evitar. Ao contrário do Trump, que entendia que era melhor manter uma neutralidade na região do que mexer nesse vespeiro. Porque assim, mas é direito da Ucrânia entrar para a OTAN. Tudo bem, valeu a pena? Vale a pena essa briga? Quer dizer, é meu direito, eu sempre dou esse exemplo, é meu direito sair com meu celular na Avenida Paulista em São Paulo. Se o bandido me assaltar, a culpa continua sendo do bandido, é ele que vai ser preso. Mas isso não muda a realidade de que eu serei assaltado no final. Então eu estou sendo imprudente também. Eu estou assumindo um risco. Então a OTAN é extremamente imprudente nessa questão em relação à Rússia. E aí, lógico que tem interesses por trás, interesse também dos Estados Unidos por trás. Né? Então não tem mocinho aí nessa história. E a Ucrânia é um governo corrupto, é um governo extremamente corrupto, tanto é que não entrou na União Europeia por conta de corrupção e tem elementos claramente nazistas, inclusive no exército. Percebeu como não tem mocinho aí? Falando em OTAN e Estados Unidos, duas questões acho que muito importantes, né? Inclusive, o porta-voz alemão de assuntos exteriores, ele deu uma declaração dizendo que a Rússia fortaleceu a OTAN, aproximando Estados Unidos de Europa. Queria saber o que vocês acham, se vocês concordam, né, com essa afirmação. O Niels Smith, ele ainda questionou ali a credibilidade da China como eventual uma mediadora, e ele fala que a OTAN está saindo mais forte e aproximou os Estados Unidos com a Europa. Vocês concordam com Não, a essa situação? A questão de mais força é o seguinte, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Funciona muito parecido com isso. Realmente o governo da Ucrânia é um governo, não se pode dizer que é um governo honesto, tá? Particularmente ainda não existe nenhuma comprovação cabal de que o Zelensky seria pessoalmente envolvido em escândalos de corrupção, mas o fato é que a Ucrânia é um país de negociatas como várias dessas ex-repúblicas soviéticas. Então, quando o Ocidente ele se une ao redor da Ucrânia, não é só porque é ao redor da Ucrânia, é muito se unir contra a Rússia, que, poxa, quem tem mais de 40 anos cresceu no mundo falando que a Rússia era o grande vilão, o bicho-papão. Na verdade, desde 1832, o Alex Tocqueville já tinha escrito no Democracia da América que no futuro você tem um grande embate entre Estados Unidos e Rússia. E veja que naquela época não eram nem de longe os países mais ricos do mundo, né? Os Estados Unidos ainda era um país em ascensão. A Rússia já era grande, mas os Estados Unidos ainda era um país em ascensão. A questão que você disse que você une o Ocidente, até quando? Porque o Ocidente nunca teve, Paula, líderes absurdamente tão fracos. Eles são fracos não é porque eles não têm poder político, não é porque eles não têm poder militar, é porque são pessoas que não pensam geoestrategicamente no futuro. Quando você tinha nos anos 80 o Reagan, ele pensou, preciso derrubar a União Soviética. O que eu faço para acabar com a União Soviética e acabar com a Guerra Fria de vez? Eu vou aumentar aqui os gastos militares americanos, os soviéticos não vão conseguir alcançar, e para ter certeza que eles não conseguem alcançar, eu vou forçar a queda do preço do petróleo no mercado internacional. E com isso a União Soviética fica sem receita, aumentando o gasto, ele quebra a União Soviética. Simples assim. Qual é o pensamento geoestratégico dessa turma? Na hora que deu problema em Fukushima, a Alemanha, em vez de entender, não, vou só reforçar minha segurança das usinas nucleares, mostrar para as pessoas que elas funcionam, não. Vou queimar combustíveis fósseis. Aí a opinião pública alemã não pode queimar combustível fóssil, tem um acordo de Paris, tem isso, tem aquilo. Então a Alemanha, qual é a solução? Vamos comprar o gás natural russo. Como é que você se entrega para alguém que você sabe que é seu adversário geopolítico? Como é que você hipoteca uma das suas duas principais soberanias, que é a energética, né? A outra eu digo sempre que é alimentar. Energética, alimentar.
junto com a econômica, são as principais soberanias que um país pode ter. E aí você para pensar, são líderes fracos, porque eles pensam na próxima eleição. O gás russo era barato. Se o gás russo era barato, o cidadão alemão médio vai ter mais dinheiro no bolso, ele tem mais dinheiro no bolso, ele se sente melhor. Se ele se sente melhor, ele vota no meu partido. Ponto. Porque é normal que o político que esteja cavalgando o crescimento econômico, uma sensação de prosperidade, ele normalmente se reelege ou elege alguém do partido dele. Então esses líderes são fracos. Então essa unidade da OTAN é a unidade de líderes fracos. E para qual propósito? Porque uma imbecilidade tão grande, a Rússia seria muito mais próxima do Ocidente do que ela seria próxima do Oriente. A cultura russa, embora ela tenha suas peculiaridades, ela é como a cultura brasileira. O Brasil tem suas peculiaridades, mas o Brasil ele é uma cultura basicamente ocidental. A Rússia tem as peculiaridades dela, mas a maior parte da população russa vive uma cultura basicamente ocidental. Então, a gente empurra a Rússia para a esfera de influência chinesa, enquanto, na verdade, você teria até no começo dos anos 90, né? Pessoas defendendo e se parecia que era o futuro, que na verdade o OTAN ia chegar até a Rússia. Não, chegou até em 1999, se eu não me engano, teve na conversas época, o Clinton, que era a pretensão da entrada da Rússia na OTAN. E que ali houve um lobby muito forte de países europeus ligado à indústria de energia, indústria de armas, enfim, que não quiseram, é o que se diz. Mas chegou até, cogitaram essa possibilidade e talvez não estaria tendo esse conflito hoje se isso fosse aventado lá atrás. Agora, o ponto aí que o Emanuel trouxe é fundamental. Quem que é o grande adversário dos Estados Unidos hoje que disputa a hegemonia? Não é a Rússia, é a China, que é uma superpotência econômica e está se tornando uma superpotência militar. Então, os Estados Unidos comete um erro estratégico do ponto de vista geopolítico, porque eu estou jogando a Rússia no colo da China. Em algum momento da história, eu vou precisar da Rússia para conter a China. Teria sido tão mais inteligente você Muito estimular a mais. Rússia a entrar na OTAN e depois na União Europeia. Eu precisei da Rússia para derrotar o nazismo. Eles eram Estados Unidos e Rússia eram ideologicamente opostos. A Guerra Fria, né? Eu Exatamente precisei isso. da Rússia para derrotar o nazismo. Eu preciso da Rússia para manter a estabilidade no Oriente Médio. Quem é que acalmou o conflito na Síria? Não foi os Estados Unidos que acalmou. Quem acalmou foi a Rússia, do jeito deles, mas deu uma acalmada. Quem é que mantém o Irã mais ou menos estável? Porque o Irã tem pretensões hegemônicas também no Oriente Médio. Só não faz isso porque do outro lado tem Israel fortemente armado, com arma nuclear inclusive, mas também por conta da relação com a Rússia, que é aliado e mantém uma certa estabilidade. Eu preciso muitas vezes da Rússia. E aí eu cometo o erro de ficar contra a Rússia, estrategicamente falando, e jogo no colo da China. Em nome do quê? Em nome da Ucrânia na OTAN. Isso é mundo real. O mundo real não tem esse idealismo. No mundo real, a reação do outro lado. Tá valendo a pena? É sempre essa a minha pergunta. Vale a pena ter bancado tem que ver tudo quem isso? vai ganhar dinheiro com isso. Porque, veja só, tem uma grande possibilidade, se a gente for olhar para trás, que é o seguinte: você acabou de detonar uma corrida armamentista no mundo. A Alemanha aumentou 100 bilhões de euros os seus gastos militares. Primeiro ano. Próximo ano vai aumentar mais. A Alemanha, já de um dia para o outro, se tornou o terceiro maior gastador militar do mundo. Ok. Não existe essas indústrias bélicas todas na Europa. Vão importar armamento e tecnologia ou vão convencer a abrir filiais de que empresas? Americanas. Então a gente tem que ver o seguinte: será que não existiam vários políticos americanos interessados em estimular uma corrida armamentista para ajudar as empresas que doam para as suas campanhas? Porque você tem um ponto que é o seguinte: a Ucrânia, vamos pensar o seguinte, né? As pessoas confundem muito soberania com entrada na OTAN. Tem um monte de país que não pode entrar na OTAN. Tem um monte de país que não pode ter arma nuclear, inclusive o Brasil. E é soberano. Então eu tenho limitações a essa soberania, certo? Agora, eu patrocino, eu estico a corda até o limite para ter a Ucrânia na OTAN em nome de quê? A Ucrânia já era soberana, tinha lá seus problemas internos. Quais os benefícios disso no mundo real? Olha o que a gente está vivendo. Olha quantos inocentes estão morrendo em nome disso. E aí é o que o Emanuel falou. Então por quê? O que está por trás disso? Você tem uma indústria de armas, porque para a existência da OTAN tem que justificar a existência da OTAN. E essa indústria de armas vende arma para caramba para a OTAN. Eu tenho a popularidade do Biden no chão, e já deu uma subida, né? Porque sentimento patriótico une o país, você tem essa questão. E a indústria de energia, o inimigo externo. E a indústria de energia, que estava incomodada da Europa estar extremamente dependente da Rússia, que era ela dependente
dos Estados Unidos. Então, e fora uma mentalidade meio pró-guerra, tanto dos democratas e quanto parte dos republicanos. Com exceção de alguns republicanos aí que não estão nem na política, mas que é o Tucker Carlson, que é a Annie Coulter, falando assim, a gente está com uma crise migratória aqui na fronteira, uma guerra do narcotráfico no México, e um monte de imigrante ilegal entrando nos Estados Unidos, a gente não dá nem conta disso, a gente vai se meter nisso daí. E o próprio Trump entendeu que não era uma boa se meter Esse é um ponto até que eu queria falar, porque assim, dentro de todos os motivos, né, até que vocês citaram aí, mas muita gente falava que o Biden estava querendo recuperar a popularidade dele que estava baixa, e você trouxe aí que ele já teria recuperado, em algumas pesquisas mostram que ele já se está melhor, então pode ser se essa for uma estratégia. Ok, ele está conseguindo o que ele queria, porém também tem pesquisas e ele está sendo muito criticado porque os Estados Unidos, ele, desde quando tirou as tropas lá do Afeganistão, ele tirou aquela imagem de polícia do mundo, ele tirou aquela imagem temida que o mundo tinha em relação a ele. Como que vocês olham exatamente a postura do Biden? Inclusive, ele já ligou, a gente viu que ele teve uma ligação com o Xi Jinping, tentando ali fazer uma pressão, ele colocou o dedo, né, chamando aí o Putin de cometer crimes, mas como que vocês avaliam essa questão realmente da postura dele? Será que essas pesquisas, elas realmente não podem estar sendo enviesadas igual a mídia, muitas vezes enviesada também? Paula, tem um conceito em política chamado log rolling, né? Log rolling é girar as toras, né, de madeira. Como você assistia no desenho do Pica-Pau antigamente, ele ia lá em cima das toras de madeira na água, levando para o catarata do Niágara, ele corria em cima das toras, elas vão girando. Então, log rolling. O que quer dizer o log rolling? Você sabe que o seu político ele tem defeitos. Você sabe que o seu político ele é ruim numa coisa, às vezes você sabe que ele cometeu um crime, às vezes você sabe que ele roubou dinheiro público, mas às vezes a posição dele em um determinado assunto é tão mais relevante para você do que todos os outros defeitos dele. Então o que acontece aqui? Nos Estados Unidos você tem uma clivagem, um racha do eleitorado muito claro. 50% dos americanos são totalmente partidários, eles votam em linhas partidárias. Desses 50% é quase 25-25, é 25, alguma coisa versus 24 alguma coisa, que votam democratas e republicanos. Então, quem decide as eleições majoritárias dos Estados Unidos sempre são os independentes. Só que para boa parte desses independentes, o papel dos Estados Unidos no mundo, porque, veja, quando você é uma potência, existe uma questão de ego, existe uma questão de força, existe uma questão de você se sentir o maior cultural, exato. E aí, para eles, é muito importante na hora de votação o sentimento da percepção do que os Estados Unidos são no mundo. E o Biden tinha derrotado completamente o sentimento do que era o América no mundo. Os democratas adoravam falar que era o Trump que jogava o nome americano no mundo. O Trump era errático e fazia as pessoas realmente terem uma percepção mais complicada dos Estados Unidos, porque estava acostumado com aquela sensação presidencial, meio Reagan, Kennedy, né? Mas o Biden passou a única coisa que os americanos não toleram de maneira alguma, fraqueza. Então o Biden, nesse momento, ele não é que ele cria o momento, ele aproveita o momento para tentar demonstrar força, para tentar fazer essa recuperação da popularidade. Então quando ele xinga o Putin, ele está ali tentando recuperar a popularidade. E para ele não perde nada com esse xingamento, porque dificilmente a situação vai piorar por causa do xingamento. Agora, esses xingamentos do Biden faz com que a situação não melhore, porque você exacerba os ânimos, ainda mais que o Putin também é um homem orgulhoso, mas também não piora, só não melhora. Então, no log rolling, o que acontece é o seguinte, os americanos olham essa parte independente, eles olham para o Biden e pensam assim, o que é mais importante para mim? É como o Biden está combatendo a inflação ou como o Biden está aqui fazendo a percepção do mundo dos Estados Unidos? Essa turma pensa que é a percepção do mundo dos Estados Unidos e não a condução da economia. Essa turma pensa que é a percepção da condução dos assuntos mundiais e não a escolha de membro da Suprema Corte que está vindo agora aí, indicaram uma juíza que tem um track record horrível de decisões judiciais sendo revertidas em apelação, né? Que isso lá, para indicação de membro do Supremo Corte dos Estados Unidos, é praticamente um tiro de morte, mas é isso. Então, os americanos hoje estão mais preocupados com a imagem no exterior. E é isso que ele está usando. E só antes de fazer a minha última pergunta, que a gente está com o tempo até já estourado, mas eu queria entender como que você avalia a conversa do Biden, Ogani, com o Xi Jinping, exatamente, né, esse tom do Xi Jinping aí que ele colocou, que o Xi Jinping tem que assumir a responsabilidade pela paz mundial. Quais seriam os interesses da China, por exemplo, por trás disso tudo, na sua opinião? Eu não tenho como provar o que eu vou falar, mas eu não acho que o Putin dê um passo sem falar com a China antes. Eu acho que eles estão alinhados. E eu vou colocar fatos, tá? Do porquê que eles estão alinhados. Primeiro fato.
A Rússia invade a Ucrânia depois das Olimpíadas de Inverno na China. Segundo fato, a China não condenou a invasão da Rússia à Ucrânia. Pelo contrário, disse que era legítimo. Terceiro fato, voto neutro na ONU. Quarto fato, manteve a porta de comércio aberta com a Rússia. Quinto fato, se você ler a mídia chinesa, ou seja, não existe imprensa livre na China, a mídia do Partido Comunista Chinês, o Global Times, é a cartilha russa. É exatamente o que o Putin fala para os russos. É a visão da Rússia. Então, eu acho que estão alinhados nesta questão. Tá, para a gente finalizar, a pergunta-chave. O Zelensky disse, né, que se houver alguma falha aí nessa negociação, pode causar a Terceira Guerra Mundial. Vocês acreditam que isso possa acontecer? Eu acho que é difícil, porque colocaria, enfim, poderia ser o fim da humanidade, mas não é impossível. E eu vejo uma irresponsabilidade muito grande de congressistas americanos escalando esse conflito, só que você não está escalando o conflito com o Afeganistão, você está escalando o conflito com a Rússia. E se tiver um conflito direto entre Ocidente e Rússia, OTAN e Rússia, a hora que um estiver perdendo, aperta o botão. E aí o outro aperta o botão também. Então, assim, não é impossível. Quem está segurando essa escalada é o Pentágono. Que aí, né, chegam os adultos, vamos sentar na mesa e vamos parar com essa escalada irresponsável, porque a gente não está lidando com um inimigo fraquinho do outro lado, não. A gente está lidando com a Rússia. Paula, veja só, isso é interessante. Se você tivesse uma guerra entre o Ocidente e a Rússia, uma coisa são os russos estarem mandando tanques, helicópteros, aviões que estão voando baixo, porque não estão usando as bombas inteligentes, porque os russos estão guardando a maior parte das suas bombas inteligentes para a hipótese do conflito vir a escalar com outros países. Sim. É por isso que, assim, existe, claro, uma parte de estratégia de colocar medo na população civil, atacando alvos não militares, mas também existe uma parte que são bombas que elas não têm precisão. Então, estão economizando. A Rússia, efetivamente, se você for para uma guerra convencional, a Rússia contra todo o Ocidente, óbvio que a Rússia perderia. Mas por que no dia que os Estados Unidos declararem guerra à Rússia, a Rússia simplesmente não aperta um míssil hipersônico nuclear e em uma hora Washington, Nova York, San Diego, Los Angeles, todos obliterados e os mísseis sequer saíram do território americano. Então, é óbvio que numa guerra como essa, a Rússia aparentemente vence e depois é destruída. Ponto. E no meio do caminho, os mísseis que vão sendo derrubados vão destruindo a Europa. Acabou. E a nuvem radioativa acaba com o planeta e é isso. Ponto final. Então, não há esse interesse. E rigorosamente o que acontece é que o Zelensky, quando fala em Terceira Guerra Mundial, ele é um ator, certo? Ele é um ator. Então, ele sabe mexer com as emoções. Ele está fazendo aquilo porque ele precisa congregar cada vez mais apoio das pessoas no Ocidente para a causa dele. Porque isso significa receber mais armas, significa receber mais dinheiro, mais condenação à Rússia. Porque mesmo que amanhã exista um acordo de paz, a Rússia sai, a Ucrânia mantém a soberania e tudo mais, a qualquer momento a Rússia pode voltar. Então, para o Zelensky, pensando no dia depois de amanhã, quanto mais sanções duradouras a Rússia sofrer, menos a Rússia terá condições econômicas de reinvadir a Ucrânia no curto prazo. O que vai dar tempo para a própria Ucrânia se armando, recebendo mais armas, mais dinheiro do Ocidente, etc, etc, etc. Então aí tem um recurso muito claro de você tentar arrastar as pessoas para o seu lado com um discurso que causa medo. Por quê? Muitas pessoas têm medo da Terceira Guerra Mundial. Eu recebo todo dia, você deve receber também nas redes sociais, as pessoas preocupadas. Vai ter Terceira Guerra Mundial? Possível, mas improvável. Gente, teríamos aqui tema para ficar horas conversando. Vamos fazer outro. Vamos fazer outro? Vamos fazer outro. Topa? Opa, bora. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos já deixar marcado o próximo, então, porque acho que a gente tem muito assunto. Dá para especificar mais, entrar mais, principalmente nessa questão da China. E eu acho que a gente tem bastante coisa para falar. Mas quero agradecer vocês por estarem aqui estreando o nosso primeiro podcast da VMC News. Obrigada. Uma honra. A honra é nossa. Obrigada, gente. A gente então marcado aí pro próximo. Marcado. Fechado. Valeu. Obrigada. Valeu, abraço, obrigado. Gente, e vocês que estão aqui também acompanhando o nosso podcast, muito obrigada pela sua audiência, obrigada por estarem aqui acompanhando a gente e até o próximo Strike. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.